Graça e paz a todos. Olha aí, hein? Mais uma segundona abençoada para começar aí uma semana de vitória. Querido, hoje nós vamos tratar aqui de um tema que parece um tema assim, meio controverso, né? Parece um tema assim que não tem uma liga. Mas, mesmo não tendo muita liga, ele precisa ter um entendimento. Eu preciso da sua atenção. Já quero agradecer pela essa atenção que você dispensa nesse momento da gente estar junto. Olha, querido, nós vamos tratar de um tema que eu acho que mais para frente não dava para a gente falar. A outra coisa é que na condição que nós temos, por exemplo, sou vice-presidente aqui da igreja, de uma forma jurídica, mas como vice, a gente precisa entender que a gente precisa saber que tem a limitação e nós não podemos falar por nós. O que eu tenho que falar com vocês é no que está escrito na palavra de Deus, certo? Não como instituição, tem o pastor Leandro aí que é o presidente, ele responde, tá bom? Mas nós vamos tratar de um assunto sobre o cristão e a política. Como o cristão e a política, a Bíblia fala sobre isso. Então, no texto que diz aqui, segundo escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo de número 1, ele diz o seguinte, olha, que texto maravilhoso, hein? Ele diz assim, ó, antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha, nós vivemos um tempo em que a polaridade está muito à flor da pele. A polaridade, a relatividade, as coisas que a gente está vivendo, parece que torna líquida a cada momento que se passa. E aqui nós vamos tratar de uma situação que Paulo, aqui no ano 67 depois de Cristo, primeiro século, Paulo tratou com Timóteo sobre essa questão da gente, dele estar orando e a gente também seguindo o mesmo exemplo, orando aqui pelos reis, as pessoas investidas de autoridade, pelos governantes, pelos presidentes, e enfim, Olha, vamos abrir aqui um parêntese aqui. O Palmeiras jogou contra o Chelsea, agora, há alguns meses atrás aí. Perdeu o campeonato mundial. Vamos supor que tivesse ganhado esse campeonato. Mudaria alguma coisa na sua vida? Mudaria algum curso? Alguma coisa mudaria no Brasil? Melhoraria a vida de alguém? Pioraria a vida de alguém se o Palmeiras tivesse ganhado? O Palmeiras perdeu. Mudou alguma coisa no curso da sociedade, no curso da igreja, na dinâmica da vida, no ganha-pão do dia a dia? Mudou alguma coisa? Não, Pois então eu quero falar com você sobre isso.
Porque torcer por um candidato não é a mesma coisa de torcer por um time de futebol. Porque o futebol é uma diversão, que agora você se alegra e logo depois tudo passa. É um vento. É um evento. Então, isso não muda nada na nossa vida. Mas a política, ela é poderosa para mudar tudo. Um candidato, uma pessoa, ele muda todo o curso de vida de uma pessoa. Eu já tive emprego na Votorantim e perdi o emprego porque fechou uma fábrica, porque um presidente da República, não foi agora, viu, querido? Nos anos 80, entrou e aí deu um problema e muitas fábricas fecharam e eu perdi o emprego. Aqui em São Paulo, eu trabalhava na Camargo Correia e também por falta de um contrato que não foi assinado pelo prefeito, não foi renovado o contrato, a empresa também perdeu aquela concessão e todo mundo foi mandado embora. Aí você fala, pá, mas um prefeito não muda nada, muda tudo. E nós vamos tratar aqui dessa questão para que nós, como cristãos, nós precisamos entender que a política é diferente de uma partida de futebol. Maravilha aí? Então vamos lá. Por que Paulo está falando isso? Paulo está aqui no primeiro século, ano 67 a.C. E aqui ele está orientando Timóteo. Por quê? Porque existia aqui o interesse de Paulo na expansão do Evangelho. Aqui está sendo colocado a expansão do Evangelho através da mensagem. Paulo teve muitos embates porque muitos reis não deixavam ele pregar. Muitos governantes, algumas situações adversas. Então, o campo da política e o campo da religião, muitas vezes elas se encontram. E Paulo, ele chega nesse contexto com Timóteo para dizer o seguinte: para que essas pessoas investidas de autoridade, eles não sejam pedra de tropeço para a pregação do Evangelho. Nós precisamos orar por eles para que eles não sirvam de barreira, de muro ou de dificuldades para a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho, ela precisa ter um campo de liberdade. Ela precisa ter um campo onde ela possa ser expandida com muita facilidade. Senão ela vai ser expandida, mas com muita dificuldade. Nos anos 80 teve o irmão André, onde era chamado, denominado contrabandista de Deus, porque ele colocava a Bíblia na parte de um Fusca lá e atravessava a fronteira ali naquela região ali da Rússia. E aqui nós vamos entender uma coisa: é melhor pregar o Evangelho com liberdade ou pregar o Evangelho com dificuldade? Paulo está dizendo que para que nós possamos ter vida tranquila e mansa. Ora, essa vida tranquila e mansa não é lá na praia, você lá na praia do Meireles, lá em Fortaleza, lá estender uma rede lá, né? Com aguinha de coco, um canudinho. E não é essa vida tranquila e mansa de sair aí no iate, na Guarujá e tal, agora vamos tranquilo e manso. Não é essa tranquilidade e mansidão que Paulo está falando. Paulo está falando tranquilo e mansa em relação à pregação, você não ser perseguido, você não ser bombardeado, sabe, por contradições do campo político. Essa é a questão. Segundo lugar, é que a vinda do cristianismo, o crescimento do cristianismo, foi chamando a atenção dos governantes e dos reis. Por quê? Porque a religião, ela tem suas necessidades. Qual é a maior necessidade da religião? É a defesa da instituição. É a defesa dos seus princípios. Isso é o que alimenta a religião.
É a defesa da instituição e a defesa dos seus princípios. A Igreja Batista é uma instituição e, como religião, tem que se defender a instituição e os princípios que ela é norteada. E a política? A política, ela se alimenta da gestão do que é dos tributos da coisa pública, ela se alimenta da obediência ao judiciário e ela se alimenta da popularidade. Então parece que uma mão precisa da outra. E aí é que mora o perigo. Mora o perigo. A igreja, o cristianismo, ela surge em 27 de fevereiro de 380, pelo famoso Édipo de Deodósio. Esse Édipo de Deodósio é que torna, não foi Constantino, viu, querido? Esse Édipo de Deodósio, ele torna o cristianismo como religião oficial de Roma. E aí surge o catolicismo. O catolicismo vem surgir aí 380 como religião oficial. Mas de Cristo até o ano 380 não tinha essas denominações. Por quê? Porque os cristãos traziam uma mensagem e não era mensagem institucionalizada. Era uma mensagem de que precisava que as pessoas ouvissem o Evangelho, fosse salvo, porque entendiam que Jesus era o único mediador entre Deus e o homem, não tinha outro. Então houve muita perseguição naquela época, muitos cristãos morreram, e aí deu-se então essa necessidade de Deodósio instituir como religião oficial, vindo aí a Igreja Católica. Muito bem. Nessa questão, meu amado, é que a gente precisa entender uma coisa: não há necessidade da gente, como cristão, ser inimigo da política ou do político. Eu digo por mim, Antônio Dias do Nascimento. Tenho minha amizade aqui com o prefeito, com o vice-prefeito, com 80% da Câmara Municipal. Então eu tenho esse livre acesso com esse pessoal. No entanto, eu não posso misturar esse paralelo, porque a gente tem que trabalhar num paralelo, porque nós temos igreja como instituição. Mas se eu misturar instituição com a mão da política, a política vai engolir a instituição, porque ela é poderosa. A igreja de Cristo, o que Cristo deixou na realidade, foi uma mensagem para que a igreja dele, não como instituição, fosse poderosa na face da terra, e ela é poderosa. A igreja de Cristo é um poder. O sistema político é outro poder. Então existe, como campo religioso, não só a igreja, né? Tem todas as instituições. Quantas religiões não tem? Cada uma deve ser respeitada no seu contexto, porque cada uma defende os seus princípios. Mas então, são poderes. A religião é um poder e a política também é outra. Mas qual é o poder da igreja? O poder da igreja é o poder espiritual. A gente precisa caminhar junto como sociedade. Mas não pode se corromper uma pela outra, porque senão uma enfraquece a outra. Porque as duas precisam da popularidade. Vocês estão entendendo, meu amado? Então o que Paulo está tratando aqui é esse. Nós precisamos ter vida tranquila e mansa com relação à pregação do Evangelho, que é o que na política, em países que têm problemas de liberdade religiosa, de liberdade de pregação, lá não tem igreja, lá não tem como instituição, não tem como instituição, e a perseguição é grande. Nós estamos vivendo aí dias e após dias de grandes perseguições institucionais. A igreja de Cristo, ela é espiritual, ela é um reino espiritual. Jesus disse: olha, esse reino, meu reino, não é desse mundo.
Porque se o meu reino fosse desse mundo, foi o que ele falou para Pilatos, se o meu reino fosse desse mundo, eu perderia 12 legiões de anjos, acabava com todos vocês. Mas eu não sou o rei desse mundo, para isso eu nasci. Mas eu sou o rei de um reino espiritual. Esse reino espiritual está dentro de mim e dentro de você. Não tem ninguém que bombardeie. Não tem ninguém que tire o poder de Cristo do meu coração e do seu. Então você está cheio do Espírito Santo. Jesus habita dentro de você. Amém, querido? E para isso eu quero fechar essa reflexão para você entender. Nós precisamos entender que sociedade institucional é uma coisa e sociedade política é outra coisa. Mas a gente não pode ser inimigo um do outro. Que Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe a nossa nação, que a gente possa viver isso. Que nessa nação, Deus abençoe o presidente, Deus abençoe a todos que vierem depois, abençoe os prefeitos, governadores, vereadores, as câmaras, né? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para você bem rapidinho. Você sabia que todo domingo a gente ora pelas autoridades constituídas do nosso Brasil, a nossa Igreja Batista? Todo domingo, depois logo ali no primeiro, segundo louvor, já tem algum irmão ali que vai orar pelo presidente, orar pelos vereadores, pelas assembleias legislativas, certo? Pelos deputados estaduais, pelos senadores, deputados federais, porque são pessoas que podem, ou ele abre o campo para a gente pregar o evangelho, ou ele pode fechar. Deus abençoe nossa nação, que é uma nação abençoada, em nome de Jesus.